No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Olha só, queridos, a situação aqui que os saduceus colocaram para Jesus. Pela lei ali, o homem casava com a mulher. Se ele não deixou descendência, não teve filhos, o seu irmão poderia casar-se com ela para deixar descendência para ele, para o seu irmão. Então o segundo irmão foi e casou com a mulher, mas também morreu e não deixou filhos. Então foi o terceiro, casou, morreu também e não deixou filhos. E assim foi até o 7º. Então essa mulher ficou viúva 7 vezes. Ficou viúva 7 vezes. Todos 7 irmãos morreram e nenhum deixou descendência, nenhum deixou filhos. Aí os saduceus perguntam a Jesus: sim, e na ressurreição lá no céu, de quem ela será mulher? De quem ela será esposa? Aí Jesus dá essa resposta: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Querido, nesse texto aqui Jesus afirma que no céu não vai haver marido e nem mulher, marido e esposa, né? Mas seremos como os anjos que estão no céu. Como você acha que vivem os anjos de Deus, os anjos no céu? Como é que é a vida dos anjos, né? Muito se discute, meu irmão, sobre nos reconhecermos lá no céu ou não. Uns dizem que nós iremos nos reconhecermos lá no céu. Outros dizem que nós não iremos nos reconhecer no céu. Nós vamos ver aqui textos que vai servir para um defender um ponto de vista e vai servir para outros defenderem também o outro ponto de vista. Muitos textos bíblicos são usados para defender os dois pontos de vista, mas nenhum texto bíblico deixa 100% claro nenhum dos dois pontos de vista. Aí o que é que vai acontecer? Nesse caso aí vai ficar a cargo daquele que lê a Bíblia interpretar segundo o seu próprio ponto de vista. Se ele acha que nós iremos reconhecer uns aos outros lá no céu, ou reconhecermos nossas esposas, as esposas reconhecer os maridos, ou o marido, né? Cada um vai defender de acordo com a sua interpretação, segundo o seu ponto de vista. Cada um vai defender o seu ponto de vista segundo a interpretação que ele for fazer do texto bíblico. Então, segundo o meu ponto de vista, eu vou interpretar um texto bíblico. Agora, eu vou aqui dar a minha opinião com relação a isso. Então, é como eu disse, não tem nenhum texto bíblico claro para dizer nenhuma coisa nem outra. Nós vamos tentar interpretar e forçar um pouco para defender o nosso ponto de vista. Mas eu queria só deixar aqui algumas perguntas no ar. Até mesmo poderemos falar sobre esse mesmo assunto um outro dia, tá bom? Então, segundo o meu ponto de vista, querido, eu tenho dificuldade, muitas vezes, em afirmar que nós nos reconheceremos lá no céu, né? E eu vou lhe dar as razões por isso. Eu sei que a maioria, quase 100%, né, dos cristãos, quase 100%, vou colocar aí 80% a 90%, acredita que nós nos reconheceremos lá no céu, um ao outro. Nós teremos lembranças do que vivemos aqui na terra. A maioria crê assim. Mas por que eu estou dizendo que eu tenho uma certa dificuldade em afirmar isso, né, 100%? Eu não estou dizendo aqui que eu estou certo. Eu vou colocar meu ponto de vista. E posso estar errado, posso estar certo, mas
São as minhas dúvidas. Eu vou colocar aqui para vocês. Imagine você encontrar lá no céu, por exemplo, aquela pessoa que fez tanto mal a você e que fez tantas outras pessoas sofrerem aqui na terra, né? De repente você se depara com aquela pessoa. Você achava que aquela pessoa ia pagar por tudo que ela fez lá no inferno. Você achava que aquela pessoa ia para o inferno porque era uma pessoa tão ruim, tão má. A vida toda foi tentando lhe fazer mal. A vida toda foi fazendo mal às outras pessoas. E de repente você encontra aquela pessoa no céu. E aí, queridos? Você poderia ou ficar decepcionado, ou poderia se alegrar por vê-la ali. Nós não sabemos qual seria a reação das pessoas. Porque ela iria ter lembrança, ela iria lembrar, não é isso? Ela iria reconhecer as pessoas, ela ia ver pessoas ali que eram tão más lá na terra e de repente estar ali no céu. E pessoas que ela até julgasse que fossem boas e que ia para o céu e ela não vai encontrar no céu. Isso quer dizer que está lá no inferno. Você ficaria decepcionado ou você se alegraria com essas pessoas que mesmo tendo feito tão mal cá na terra, estar lá no céu? Então são questões que a gente coloca, porque eu acho assim, se Deus fizer vir a nossa memória, tudo que nós vivemos aqui na terra, eu acho meio complicado você administrar isto lá. Porque tem pessoas que dizem assim, não, você vai lembrar de umas coisas e não vai lembrar de outras. Você vai lembrar das coisas boas e vai esquecer das coisas ruins. Eu não acredito, não tem nenhum texto dizendo isso. Já começa por aí, não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que você vai ter uma memória seletiva. Você vai lembrar de umas coisas boas que convenha que você lembre e você vai se esquecer de outras. Não tem nenhum texto bíblico afirmando isso, nos dando essa garantia. E eu não creio nessa memória seletiva. Ou você vai se lembrar ou você não vai se lembrar, né? Por exemplo, no texto que lemos em Mateus 22, Mateus capítulo 22, do 23 ao 30, onde disse aí que a mulher teve 7 maridos, não é isso? E ficou viúva dos 7. Vamos supor que ela reconheça os 7 maridos lá no céu. Ela não vai poder ser esposa de nenhum deles, porque Jesus disse que lá nós não casaremos, nem nos daremos em casamento, viveremos como os anjos no céu. Mas mesmo ela não sendo esposa de nenhum dos 7 lá no céu, ela vai reconhecer todos os 7. Mas será que talvez ela não queira estar próxima daquele que ela mais gostou? Daquela que ela mais, né, viveu bem dos 7? Será que ela não vai querer estar próximo, se alegrar mais com aquele? Ou ela vai estar no meio dos 7 se alegrando com os 7, mesmo não sendo esposa? Então são questões que nós paramos para ficar pensando. Seria bom vir tudo à memória do que nós vivemos aqui na terra? Ou nós teremos uma mente renovada, estaremos ali preenchidos totalmente pela presença do Senhor, como os anjos, só adorando, glorificando e exaltando a Deus? E aí? O que é que você acha? Isso poderá desenvolver ciúmes nos outros maridos se essa mulher se aproximasse mais daquele que ela mais gostou, que ela conviveu bem? Será que os outros não ficariam com certo ciúmes? Não pode haver ciúmes lá no céu. Todo tipo de sentimento terreno vai por terra, porque nós receberemos um corpo glorificado. Mas nesse corpo glorificado nós vamos nos lembrar das pessoas, do que elas fizeram, do que elas foram. Eu vejo um pouco de confusão nisso aí. Eu tenho uma certa dificuldade em concordar que nós teremos essa memória ativa, essa lembrança de tudo que vivemos aqui na terra. Eu não sei o que é que você acha, o que é que você pensa, mas vou dar outro exemplo aqui. Veja bem, famílias irão se encontrar no céu, segundo o que a maioria defende, que nós iremos nos reconhecer, não é isso? Então famílias irão se encontrar no céu. Tem famílias que todos estarão ali salvos, estarão no céu, marido, esposa, filho, né? 2 filhos, 3 filhos. De repente você encontra apenas um de seus 2 filhos. Vamos supor que a pessoa morreu também, foi para o céu, chegou lá, ela tinha 2 filhos aqui na terra, ela só encontrou um filho lá no céu. Ela olha para o filho dela, olha para aquela outra família completa lá, marido, esposa, os filhos, e ele só vê um filho dele ali. Quer dizer, ele vai lembrar do outro filho que não está ali, provavelmente está no inferno. Ele vai lembrar também
da esposa que é mãe daquele filho que ele encontrou ali no céu. E cadê minha esposa? Provavelmente, com certeza está lá no inferno. Está entendendo? Se não estão no céu, é porque foram para o inferno. Agora veja bem, aquele pai irá se recordar disso eternamente, porque é uma vida eterna com Deus, lá no céu. Será que isso não o deixaria triste? Se tem um versículo na Bíblia que diz que lá não haverá tristeza, nem pranto, nem dor, isso não deixaria aquele pai triste? Olha o que diz em Apocalipse 20, Apocalipse 20, 21, perdão. Apocalipse 20, 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha só, lá não haverá lágrima, nem haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Seria como se fosse um tormento em pleno céu. Nós estamos no céu, mas nos lembrando do nosso filho que não está ali. Alguns estão, outros não. A esposa está, o marido está no inferno, ou vice-versa. Ou os dois pais, né, pai e mãe, pode ir para o inferno e o filho está ali e vai sentir falta. Vai ver outras famílias juntas, pai, mãe, filhos, e ele está ali sem o pai e sem a mãe. É meio complicado. Eu sei que vai ter muitos textos que irão defender que nós nos reconheceremos lá no céu. Eu poderia explicar cada um desses textos aqui, nós não vamos ter muito tempo. Mas eu quero dizer o seguinte: qual é o problema em admitirmos, por exemplo, a ideia de não nos lembrarmos de nada lá no céu do que vivemos aqui na terra? Qual é o problema? Nós não vamos sofrer por isso e nem vamos deixar de ser felizes por conta disso. Se você não lembra, você está na presença do Todo-Poderoso, do Deus Criador de todas as coisas, aquele que preenche tudo em todos. Agora, qual seria o problema de admitirmos a ideia de não lembrarmos de nada que vivemos aqui? Quais seriam assim, as consequências, né, disso? Não tem, meu irmão. Porque você está pleno da presença de Deus. A presença de Deus não seria suficiente para nos preencher, para nos deixar transbordantes de alegria? Será que a presença de Deus não é capaz de nos sentirmos tão bem na sua presença, cheios dele, cheios do seu Espírito, transbordante de todo sentimento bom? Será que iríamos precisar ter que lembrar de tudo que vivemos aqui na terra e de todos para sermos felizes lá no céu? Será que seria necessário nós reencontrarmos nossa família, nossos amigos, os que foram salvos, né? Porque aqueles que não estiverem lá estão no inferno. Será que seria necessário nós encontrarmos essas pessoas para poder sermos felizes na presença de Deus? Meu irmão, Jesus, ele não nos garantiu que nós seríamos como os anjos no céu? Os anjos ficam tentando, por exemplo, se lembrar se um dia tiveram família, se um dia tiveram amigos em outras vidas. Eles não ficam perdendo tempo com isso. Eles ganham seu tempo ali adorando a Deus, exaltando, glorificando aquele que é todo poderoso. Com certeza, meu irmão, que eles não vão perder tempo com isso, tentando se lembrar se tiveram outras vidas. Não. Eles estão o tempo todo ali adorando a Deus e felizes em sua presença mesmo. Nós também seremos assim, semelhantes aos anjos, cheios da glória de Deus. Amém, meu irmão? Então, queridos, não se preocupe muito com isso não. O importante em tudo isso é que nós iremos para um lugar muito bom. O mais importante é isso. O mais importante para o cristão é que iremos para um lugar tão bom que é o céu. Independentemente de nos reconhecermos lá ou não, o certo é que lá Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá mais. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Por quê?
que as primeiras coisas, que são essas aqui na terra, já se passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Que você viva essa esperança de estar lá na presença de Deus, lá no céu, gozando de uma eternidade ao lado do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida e abençoe a toda a sua família.